memorialista Antônio José, aqui da cidade de Capuí, para mais um vídeo e desta feita uma entrevista que vamos conceder à turma do 9º ano da Escola de Ensino Fundamental, professora Joana Marques Bezerra, que fica aqui localizada na Praia de Barreiras, município de Icapuí. Estamos aqui com vários adolescentes que neste momento vão nos entrevistar, uma vez que fomos indicados como o escritor do mês de maio no projeto Nas Ondas da Lei. Então estamos aqui com os alunos que vão nos entrevistar, vai ser um bate-papo, né? E eu gostaria que a aluna ela dirigisse a primeira pergunta da entrevista. Eu acredito que vai ser um momento muito significativo para esta turma e para as pessoas que vão estar acompanhando esse vídeo. Com você, Lu. Professor, a nossa primeira pergunta é: quando e onde o senhor começou a lecionar? Olha, na verdade já são 33 anos de estrada, né? 33 anos que a gente pisa no chão da escola. Eu comecei a lecionar em 1990. Quando eu comecei a lecionar, essa escola nem existia ainda, né? Aí você pode me perguntar, e onde que aconteciam as aulas, professor? Na verdade, eu comecei a ensinar na colônia de pescadores. Essa colônia, ela ainda está erguida, está um pouco deteriorada, né, porque ficou, de certa forma, abandonada, mas ainda está lá, de pé. E foi lá, né, que eu comecei a lecionar, dando aula inicialmente para o terceiro, na época ainda era série, né, a terceira série, que corresponde ao 4º ano hoje. Depois da colônia de pescadores, eu passei a lecionar no grupo escolar, aqui em Barreiro de Cima, né? Esse grupo escolar hoje não é mais da prefeitura, a prefeitura fez uma doação para os donos do terreno, onde o grupo tinha sido construído. Depois eu passei a lecionar lá no Almeida Barreiro, que foi a escola que a maré, né? O avanço do mar acabou destruindo, e só do Almeida Barreiro foi que eu passei a lecionar nessa escola aqui, que na época só eram 4 salas de aula, não tinha essas 4 salas de cima, né? Só era a parte de baixo. E estou até hoje, 33 anos, pisando no chão da escola. O senhor sempre que ser professor sonhava com uma outra profissão? Olha, essa é uma boa pergunta. Na verdade, eu nunca esperava um dia ser professor. Essa é a verdade, né? Quando eu estudava, fazia o meu ensino fundamental e depois passei a fazer o ensino... quando eu terminei o ensino fundamental, eu não tinha essa pretensão de ser professor, certo? Não tinha. Eu pensava em seguir uma carreira, eu pensava, por exemplo, seguir a Marinha, né? Eu tinha um desejo de ir para a Marinha, certo? Seguir a carreira de marinheiro, era um dos meus sonhos. Só que quando eu terminei o ensino fundamental, aqui em Capuí, praticamente não existia emprego, né? O emprego que estava mais presente assim nas comunidades era professor, era você ser professor. Então eu tinha 2 opções quando eu terminei o ensino fundamental: ou eu iria fazer o científico, né, para consequentemente fazer um vestibular, um Enem e cursar uma faculdade, ou então eu ia fazer o magistério para atuar na educação. E aí eu conversando com alguns colegas que estudavam comigo, um deles era Ivan, né, que foi professor da escola, a gente estudava junto, e a gente conversando, e aí a gente acabou chegando a uma conclusão de que para nós aqui de Capuí, fazer o magistério era mais viável, porque a gente teria uma chance de emprego, né? Fazendo o magistério, automaticamente você teria uma chance de conseguir uma vaga de professor no município.
Aí a gente discutiu essa questão, quando foi na hora de fazer a matrícula, a gente acabou optando pelo magistério. A gente deixou o científico de lado, né? E fizemos a matrícula no magistério. E aí, na medida que eu comecei a fazer o magistério, já surgiu a primeira vaga, né? A primeira oportunidade de trabalho. Na época era o prefeito Dedé Teixeira, né? A secretária da época era Dione Soares, e eles sabiam do desempenho da gente enquanto aluno, né? E acabaram fazendo esse convite para a gente assumir uma sala de aula aqui em Barreiras. Como eu já tinha entrado no magistério, e o magistério é justamente para isso, para você ensinar, então eu aproveitei, aceitei de bom grado essa oportunidade, né? E comecei a lecionar e não parei mais. Estou aqui até hoje, 33 anos, né, no magistério. Durante a sua carreira como professor, qual a maior dificuldade que o senhor enfrentou ou enfrenta? Muito bem. Outra pergunta muito oportuna, né? Muito interessante. Qual a maior dificuldade que eu já enfrentei ou que eu continuo enfrentando como professor? Olha, eu diria para vocês que tem duas grandes dificuldades que elas perduram até hoje. Desde quando eu comecei a lecionar e que a gente enfrenta essas dificuldades até hoje. A primeira delas é a desmotivação do nosso alunado. A gente percebe muitos alunos desmotivados, desinteressados, desestimulados para estudar. Isso é uma dificuldade. Porque um aluno desestimulado, né, um aluno desinteressado, desmotivado, ele não vai render naquilo que é trabalhado na sala de aula, naquilo que é proposto. A gente não vai ver dele um bom desempenho e a gente, como professor, se preocupa com isso. Então, essa é uma das dificuldades que eu apontaria. A segunda, não menos importante do que a primeira, é justamente a indisciplina. Gente, a indisciplina é um problema, né, recorrente em todas as escolas e para todos os professores. Isso não é um problema só meu enquanto professor. É um problema de todos os professores e em todas as escolas. A indisciplina, o mau comportamento de alguns alunos, isso dificulta, atrapalha por demais o trabalho da gente enquanto professor e, consequentemente, compromete também um bom resultado do nosso trabalho. Então, eu diria que essas duas dificuldades, elas perduram até hoje, desde quando eu comecei a lecionar. Você foi indicado e explicou muito bem que você está numa da escola Joana Marques. Como o senhor se segue dessa indicação? Pois é, também é uma boa pergunta, né? Assim, para mim é um motivo de grande alegria, de satisfação, de reconhecimento, né? De reconhecimento, a escola reconhecendo o trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses 33 anos, né? Então, assim, a gente se sente feliz, é gratificante, né? A gente ser reconhecido. Qualquer pessoa se sente bem quando ela é reconhecida, quando ela é lembrada, né, por aquilo que ela faz. Então, é o que está acontecendo agora, né, nesse mês de maio. A gente foi lembrado pela escola e estamos aqui tentando contribuir com aquilo que está ao nosso alcance. É um motivo de muita alegria e de muita honra também para a gente, enquanto professor e escritor, né? Principalmente militando na literatura de português. Qual obra literária que o senhor recomendaria para quem gosta de ler? Então, uma boa pergunta também. Qual a obra literária que eu recomendaria para quem gosta de ler? Olha, em se tratando da literatura universal, né, universal, mundial, eu recomendaria a Bíblia Sagrada.
da literatura universal, eu recomendaria para qualquer aluno, para qualquer pessoa, ler a Bíblia Sagrada. Por quê, professor? Primeiro, a Bíblia é um livro inspirado e é um livro completo. Na Bíblia você vai encontrar histórias, na Bíblia você vai encontrar crônicas, na Bíblia você vai encontrar provérbios, na Bíblia você vai encontrar cartas, na Bíblia você vai encontrar profecias, ou seja, a Bíblia é um livro completo. Então, da literatura universal, eu diria, leia a Bíblia. Eu tenho lido a Bíblia desde muito cedo, né? E aprendi muito e continuo aprendendo. E vou fazer questão de continuar lendo a Bíblia. Eu já li a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, né? E fico lendo livros em separados, continuo lendo, porque é um livro muito interessante, além de ser a palavra de Deus, né? Um livro inspirado por Deus, é um livro completo que vai atender todas as nossas necessidades. Isso da literatura universal. Agora, se você me pergunta qual a obra que você recomendaria da literatura brasileira, né? Da literatura brasileira. Aí da literatura brasileira, eu recomendo para qualquer aluno ou para qualquer pessoa o romance Dom Casmurro de Machado de Assis. Machado de Assis, ele é considerado, pelos críticos da literatura, ele é considerado um dos maiores nomes, se não o maior nome da literatura brasileira. Um escritor altamente consagrado, né? Que faleceu em 1908, né? E que publicou Dom Casmurro em 1899, no final do século XIX. É um romance, né? Um livro que traz uma história amorosa, envolvendo aí a personagem Capitu, e que se transformou, na verdade, esse romance em obras de cinema, né? E de TV. Então, assim, é um livro que eu recomendo da literatura brasileira para qualquer aluno, para qualquer pessoa. Dom Casmurro de Machado de Assis. Essa é a história de escrever poemas e se tornar cordelista, como surgiu? Pois é, essa história de me tornar cordelista, né, ela surgiu da necessidade de dar exemplo para os meus alunos de como se escreve um poema. Como eu estava ensinando, né, e na condição de professor de língua portuguesa, eu entendia e continuo entendendo que o professor ele precisa se constituir uma referência, um exemplo para os seus alunos. Então, como é que eu posso ensinar para o aluno uma coisa que eu não gosto? Compreende? Como é que eu posso ensinar um aluno a escrever se eu não gosto de escrever? Como é que eu posso ensinar um aluno a ler se eu não gosto de ler? Se ele percebe que eu não gosto disso, como é que eu vou poder estimular esse aluno a ler e escrever? Então, eu entendi muito cedo que eu precisava dar o exemplo para os alunos, na escrita e na leitura. E foi aí quando eu senti a necessidade de começar a escrever crônicas, para poder dar o exemplo para o aluno. Olha, daqui nós temos crônica de vários escritores, mas eu também escrevi uma crônica, né? Hoje eu tenho várias crônicas escritas lá no meu blog. Então está aqui, como é que se escreve uma crônica? Como é que se escreve um cordel? Como é que se escreve um poema? Né? Então essa história de começar a escrever surgiu dessa necessidade de dar exemplo para os alunos de como fazer ou de como produzir um determinado gênero textual. Certo? E daí eu não parei mais, né? Continuei escrevendo. Hoje eu escrevo todo dia, né? Todo dia eu escrevo, todo dia eu publico. E a gente ficou fazendo isso, né? Ficou fazendo isso mais a nível de escola. Só que depois que eu comecei a publicar, né? Aí veio as mídias sociais, aí eu criei também o meu blog, a minha página no Facebook, e aí a gente começou a divulgar esses trabalhos, né? Até que chegou o momento, e isso ganha uma certa dimensão, e a gente
tem a ideia de lançar o primeiro folheto, né? Que você já conhece, que é a Moça da Pedra. Depois veio o segundo, a história de Joãozinho, um aluno dedicado, e por último agora o terceiro, a história de Inácio, o Bruto, né? E o quarto já está aí na agulha, vai ser lançado ainda este ano, certo? O quarto ainda vai ser lançado este ano, novamente agora no segundo semestre, depois de agosto. Para setembro, outubro, ainda está lançando o quarto folheto. Então tudo surgiu a partir dessa necessidade de exemplificar, né, para os nossos alunos os diferentes gêneros textuais da língua portuguesa. Sabemos que você tem um blog, o Capim Poético. Gostaríamos que o senhor falasse um pouco sobre isso. Muito bem. O Icapuí Poético, né? Acho que nem todo mundo aqui talvez já tenha acessado, né? Acho que nem todo mundo aqui ainda tem acessado o Icapuí Poético. O endereço do Icapuí Poético é www.professorpoeta.blogspot.com. Esse é o endereço do Icapuí Poético. E o Icapuí Poético, gente, ele surgiu da necessidade da gente publicar, né, os textos que a gente estava produzindo continuamente. Eu estava produzindo e esses textos que eu produzia eu guardava numa pasta. Eu tinha um colecionador, né, e eu ia colocando os textos lá. Eu imprimia e ia arquivando lá nesse colecionador. Nada ainda de mídia social, nada ainda de internet. Era só guardado ali naquela pasta. Foi quando a gente começou a ter acesso aos computadores, celulares, né? Eu consegui o meu primeiro notebook, eu consegui adquirir o meu primeiro notebook, meu primeiro computador. Aí eu comecei a navegar na internet. E aí, justamente nesse período, que foi em 2011, né? O meu blog ele foi criado em 2011. Nesse período, os blogs estavam, digamos, no auge, era uma febre. Quem estava navegando na internet e produzia alguma coisa, sempre criava um blog para poder publicar aquilo que produzia. Então foi o meu caso. Eu já tinha vários textos escritos e eu queria publicar, né? E aquilo que eu digo para vocês, a escrita, ela tem uma função social. Quem escreve, não escreve para si. A menos que seja um diário íntimo, que você queira guardar para você. Mas a não ser, você não escreve para você engavetar. Você escreve para socializar. O prazer do escritor é ver os textos dele sendo lidos por outras pessoas. Esse é o prazer do escritor. Então, eu comecei a pegar os meus textos que estavam naquela pasta, naquele colecionador, e comecei a publicar nesse blog que foi criado em 2011. Eu o intitulei de Icapuí Poético. Hoje ele conta com mais de 300 poemas, crônicas e também memórias literárias que estão publicados lá. Certo? E aí quem tiver interesse de conhecer mais a fundo o nosso trabalho, o endereço é esse: www.professorpoeta.blogspot.com. Icapuí Poético é um título que a gente deu, né, para o blog, para que ele ficasse realmente mais fácil de ser conhecido. Quando você bota no Google Icapuí Poético, o Google te direciona já para essa parte. E sobre os folhetos que o senhor produziu? Fale um pouco do seu trabalho com a literatura do colônia. Pronto, os folhetos, né, eu já até mencionei aqui os três. Né? O primeiro foi A Moça da Pedra, que recria a lenda A Pedra da Moça, uma lenda muito conhecida aqui na nossa comunidade. O próprio Ploteny, né? O Ploteny, que é também um escritor, ele resolveu escrever essa lenda, né? Publicar um livro com essa lenda, A Pedra da Moça. E aí eu procurei recriar essa história colocando outro título, A Moça da Pedra. Só que agora em literatura de cordel. É um folheto que tem 32 cestilhas, ela tem 32 estrofes, né? Um folheto com 32 estrofes, cada estrofe com 6 versos, ou seja, eu optei pela cestilha, que é uma forma de estrofe poética
muito usada pelos cordelistas. Os cordelistas gostam muito das cestilhas. Então eu fiz o primeiro trabalho, né, com a cestilha. São 32 cestilhas, reportando essa lenda, a moça da pedra. Esse folheto hoje, ele já foi no município de Capuí, né, distribuído, né, ele foi distribuído para algumas escolas. A própria Secretaria de Educação já adquiriu, né, um quantitativo bem significativo desse folheto, e a gente tem mais de 300 folhetos desse, certo? A gente tem cerca de 300 folhetos desse que estão aí distribuídos no município de Capuí, outros estão em Fortim, certo? Outros estão no município de Fortim, e a gente está com esses folhetos aí sendo disseminados, né, em diferentes locais. Eu vou até fazer agora uma nova tiragem desse folheto, que a Escola de Redonda ela está adquirindo um quantitativo desse folheto, e eu não tenho mais, né, os que eu tinha se esgotaram, e eu vou ter agora que pedir à editora uma nova tiragem para poder atender esses pedidos que estão sendo feitos. O segundo trabalho, gente, foi a história de Joãozinho, um aluno dedicado. Acho que poucos alunos aqui conhecem essa história, né? Essa história de Joãozinho, ela é uma fantasia, ela não é uma história real, é uma fantasia, né? É uma história imaginada, porém que dialoga com a realidade. Quem lê a história de Joãozinho consegue perceber na realidade o que está escrito lá. Então dialoga com a realidade. A história de Joãozinho é justamente a história de uma criança pobre, filho de agricultores, mas quando começou a estudar, essa criança ela fazia de tudo para estar na escola, porque ela tinha um sonho. Ela ajudava os pais na roça, estava lá ajudando, mas quando era na hora de ir para a escola, ela ia para a escola e procurava nunca faltar, e quando ela faltava, ela justificava. Essa criança tinha um sonho, que era se tornar um cientista do espaço. E depois de toda uma luta, de enfrentar dificuldades, de batalhar, né, de se esforçar bastante, de se dedicar aos estudos, ela consegue fazer uma faculdade, certo, de astronomia, e ela é convidada pela NASA para ser um cientista do espaço. Ou seja, ela consegue realizar o seu sonho de criança. Então, esse folheto, a história de Joãozinho, fala justamente, né, dessa fantasia, mas uma fantasia que dialoga com a realidade. E por último, a gente publicou a história de Inácio Bruto. Inácio, que todo mundo aqui conhece, né, uma pessoa da nossa comunidade, um artesão. Na verdade, ele não era um artesão, ele era um agricultor, né, morava em Jaguaruana. Lá ele trabalhava com seu avô na roça, plantando, ajudando o avô. E um dia, com 12 anos de idade, ele disse: eu não quero mais ficar aqui na roça. Eu quero andar, eu quero trabalhar, né, em outras atividades. E aí ele vem aqui para Icapuí. E aqui em Icapuí ele recebe a oportunidade, ele tem a oportunidade de conhecer o mar. Né? E aí alguém leva ele para o mar. E nessas andanças dele no mar, ele começa a experimentar a atividade de mergulho. E vai se aperfeiçoando nessa atividade, vai se aperfeiçoando, se tornando aí um mergulhador muito conhecido aqui no município de Icapuí. Só que, por ironia do destino, uma vez ele se encontrava lá em alto mar. Se eu não me engano, 12 braços, uma coisa assim, que ele até falou na entrevista que eu fiz com ele. Se eu não me engano, era 12 braços a profundidade. Ele estava lá e aí mergulhou. Né? Só que quando ele estava lá embaixo, ele puxou o ar e o ar não veio. E na entrevista ele me disse: professor, eu só tinha duas opções. Ou eu ficava no fundo do mar e ia morrer, não tinha outra saída. Ou eu ia tentar subir, né, sem o ar, ver se eu conseguia chegar lá na superfície.
Então eu só tinha essas duas opções. Ou eu tentar subir, ver se eu conseguia chegar lá, ou eu ficar aqui no fundo e morrer. Eu preferi subir. Eu preferi tentar subir sem lá. E foi isso que ele fez. Só que quando ele chegou na superfície, ele já chegou muito debilitado. Né? Os companheiros de pesca, né, estavam ali com ele no mesmo barco, já viram que a situação dele era muito delicada, né, prestaram os primeiros socorros e procuraram, né, voltar logo para a terra o mais rápido possível, para ver se conseguia ainda, né, ver se ele conseguia resistir. E assim, ele realmente conseguiu. Né? Ele chegou até aqui em terra, daqui foi levado para o Natal, para que fosse feita a descompressão lá em Natal. Só que aí ele precisou ir, ele entrou em coma. Né? Ele entra em coma. E ele passa 15 dias em coma. Numa sala lá, né? Só os médicos podiam visitar. Sem sinal de nada, como se estivesse dormindo. 15 dias em coma. No 15º dia, o médico entra na sala, né? Entra lá na sala, e quando entra, ele está de olhos abertos. E foi neste momento que o médico disse para ele: olha, a situação que você chegou aqui, né? 15 dias em coma, e você agora está se recuperando, é porque você é um bruto. É porque você é um bruto. Ou seja, bruto aqui não é sinônimo de ignorância, de grosseria. Bruto, essa palavra bruto que o médico usou para com ele, e significa resistência, fortaleza. O médico estava dizendo: você é uma pessoa muito forte, você é uma pessoa muito resistente, porque do contrário, você não estaria mais vivo. Então você é um bruto. E aí, gente, essa palavra bruto, Inácio começou a utilizar, começou a contar essa história dele e virou apelido. A palavra bruto pegou na comunidade. Hoje quase todo mundo não chama mais ele de Inácio, chama ele de bruto. Quando eu fiz a entrevista com ele, eu perguntei: você se ofende quando alguém chama você de bruto? Você não gosta? Ele disse: não, para mim não tem problema. Né? Isso para mim não é insulto. Eu até gosto que as pessoas me chamem de bruto, porque bruto significa resistente. Né? Uma pessoa resistente, uma pessoa forte. E ele, com toda essa fortaleza, superou essa dificuldade ali, né, na vida dele, essa situação muito delicada na vida dele. E aí, esse folheto, a história de Inácio Bruto, ele conta a história real, né, a história de vida desse cidadão, que hoje é um grande artesão conhecido aqui em Barreiras, no Ceará, no Brasil, no mundo. Tem obras dele no exterior. Né? Tem obras do Inácio no exterior. Então ele é conhecido aqui no Ceará, no Brasil. E aí nós fizemos essa homenagem para ele, que está feita em literatura de cordel. Né? A história de Inácio. Professor, o escritor costuma sempre se espelhar em outros profissionais que recebem inspiração. Qual o poeta escritor que o senhor é do livro? Pois é, a questão da inspiração, né? Todo escritor, ele se inspira em alguém. Ele se inspira em alguém. Eu diria para vocês que o primeiro escritor, o primeiro poeta popular que me inspirou foi o saudoso Patativa do Açaí. Saudoso Patativa do Açaí. Patativa do Açaí é maravilhoso. É formidável. Quando eu comecei a escrever cordel, comecei a escrever estrofes cordelistas, eu estava sempre me inspirando nas obras, nos folhetos de Patativa do Açaí. Depois eu conheci o Braulio, que vocês aqui também conhecem. Né? Já foi escritor aqui do mês passado na escola, no mês de abril, né? O Braulio.
Eu também comecei a conhecer, comecei a ler as obras do Braulio, e hoje eu diria que o nome que mais me inspira chama-se Braulio Décio. Certo? É o nome que mais me inspira hoje para a escrita de literatura de cordel. Para concluir a nossa entrevista, qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para aqueles que admiram a poesia rimada e pretendem se tornar cordelista? Pois é, uma boa pergunta para encerrar a nossa entrevista. Né? Qual a mensagem que eu gostaria de deixar para aqueles que admiram a poesia rimada e que querem seguir essa carreira de cordelista, de poeta, né? Ou de poetisa? Eu diria que, primeiro, você precisa aprender a gostar da literatura de cordel, você precisa aprender a gostar da poesia rimada. Porque você nunca vai fazer algo com perfeição se você não gostar. Ninguém que não gosta de uma coisa vai poder fazer essa coisa com perfeição. Então, a primeira dica, aprenda a gostar. Quando você começa a gostar, a sentir amor, a sentir carinho, né, a se apegar com aquilo, isso é o pontapé inicial. Segunda dica, você quer se tornar um cordelista? Pratique. Prática. Quer se tornar um escritor? Prática. Tem gente que diz assim, professor, você tem um dom de rimar, de escrever poesia, de escrever poema. Eu diria que eu não tenho esse dom. Eu diria que é prática. Desde muito cedo que eu escrevo. Né? E eu comecei a gostar da poesia ainda criança. Né? Ainda criança, na época a gente não chamava folheto, a gente chamava romance. Esses folhetozinhos que a gente tem hoje, na época que eu era criança, a gente chamava romance. E aí esses romances, eles chegavam na casa da gente, ou a gente encontrava nas feiras, e o meu avô, né, que já faleceu muitos anos atrás, o meu avô, ele gostava de comprar esses romances. Por onde ele andava, nas feiras, ele comprava e trazia para casa. E eu, ainda criança, pegava os romances e começava a ler. E isso foi ficando na minha cabeça, né? Eu fui gostando da rima, eu fui gostando da poesia rimada. E aí, quando eu comecei a ensinar, foi uma das coisas que comecei a fazer, para mostrar para os alunos como é que se escrevia um poema. Foi me aprofundar nessa literatura, né? E começar a praticar. Comecei a praticar desde muito cedo e não parei mais. Todo dia eu escrevo, todo dia eu publico. E isso já faz muitos e muitos anos. Então, é essa prática que vai fazer com que você consiga a perfeição, vá se aperfeiçoando, vá melhorando naquilo que você faz. Não é uma questão, eu não diria que é uma questão de dom. Eu diria que é mais uma questão de prática. Comece uma coisa e comece a praticar. Comece a treinar, comece a exercitar. E você vai ver que depois de algum tempo, você vai estar bem melhor do que o início, quando você começou. Andar de bicicleta é assim. Quem começa a andar de bicicleta, começa caindo. E vai tentando, e vai treinando, e vai tentando. Aí vai se equilibrando e se torna muitas vezes, né, uma pessoa que participa de diferentes competições de ciclismo e dá um show. Mas começou caindo. Então é assim, a vida, né, ela exige da gente prática. Quer se tornar um bom leitor? Pratique. Quer se tornar um bom escritor? Pratique. Quer se tornar um bom mestre de pesca? Procure praticar e vivenciar nessa experiência. E assim você vai se aperfeiçoando em cada atividade que você vai se dedicando. Então, duas dicas que eu deixo. Aprenda a gostar da poesia. Porque se você não gostar, não entra. Né? Se você não gostar de poesia, da rima, da literatura, não entra. Agora, a partir do momento que você gosta, aí a segunda dica é pratique. E aí, com certeza, você vai ser bem sucedido.
Vamos para, essa é a última, né? A nossa última questão, né? A nossa última pergunta. Então, gente, eu gostaria aqui de agradecer imensamente, né? A turma do 9º ano, por a gente estar concedendo aqui essa entrevista como escritor, como autor do mês de maio, né? Para essa turma. Agradecer pela atenção e também pela contribuição de cada um em estar fazendo aí as suas perguntas, né? Despertando aí as suas curiosidades, e a gente só tem aqui a agradecer, certo? A gente vai estar encerrando a nossa entrevista nesse momento, desejando sucesso a todos, certo?